Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. A você, irmão, a você, irmã. Bom dia a todos vocês ouvintes. Meu nome é Davidson. Eu estou aqui para entregar uma mensagem do Senhor. Está orando pela sua vida hoje, dia 6 de dezembro de 2025. Irmãos, eu profetizo sobre a sua vida paz, alegria, perseverança. Principalmente, irmãos, perseverança. Porque muitas das vezes falta perseverança na nossa caminhada. Mas eu profetizo sobre a sua vida perseverança, alegria e paz nesse dia de hoje. Amém? Irmãos, aqui, para você que não me conhece, meu nome é Davidson. Irmãos, todos os dias eu estou aqui às 7 horas da manhã, entregando uma palavra do Senhor para a sua vida, orando por você. Aqui, irmãos, nós não falamos sobre religião, mas eu sempre procuro entregar para vocês uma mensagem da parte de Deus. Tudo, irmãos, com embasamento bíblico, com base na Bíblia, porque a Bíblia, irmãos, é o nosso manual. A Bíblia é a nossa bússola para que nós venhamos andar e trilhar nos caminhos certos. Amém? Irmãos, eu queria compartilhar a palavra do Senhor com vocês nesta manhã. Deus, Ele me deu uma palavra, eu queria estar compartilhando aqui com vocês. Palavra que se encontra lá no livro de Salmos, capítulo 126, a partir do versículo 5, que vai dizer o seguinte: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Irmãos, Deus, Ele me mostrou que alguns de vocês têm semeado com choro, têm semeado com prantos, mas foi como, irmãos, essa passagem que nós acabamos de ler vai dizer que, no versículo 5, que aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria, colherão. Irmãos, por mais que hoje você esteja plantando com tristeza, com choro, amanhã você vai colher com alegria. Eu quero, irmãos, falar um pouco aqui da história de duas pessoas na Bíblia que semearam com choro, que plantaram com tristeza, mas, irmãos, no final, eles acabaram colhendo com muita alegria, com bastante alegria. Irmãos, a primeira pessoa que eu queria falar aqui com vocês é o rei Davi. Eu acredito que você conhece a história de Davi. Davi, irmãos, ele era o filho mais novo de Jessé. Ele era o filho caçula. E não somente isso, irmãos. Davi, ele era o filho bastardo. Ele era um filho da outra mãe, de uma outra mãe, que não era a esposa de Jessé. E por causa disso, irmãos, ele era desprezado. Não somente por isso, né, pelo fato dele ser novo, pelo fato dele ser o mais jovem. Ele era desprezado pelos irmãos. Não somente pelos irmãos, mas também pelo pai. A gente vê que quando Samuel ele vai até a casa de Jessé para ungir o rei, para ungir o novo rei de Israel, porque Deus fala para Samuel ir até a casa de Jessé, porque lá ele escolheria o rei de Israel. Irmãos, e Jessé, sabendo que Samuel vai até a casa dele, prepara um banquete, chama os filhos para poder apresentar Samuel. Mas, irmãos, o único filho que Jessé ele não chama é Davi. Davi, irmãos, ele fica lá cuidando das ovelhas, pastoreando as ovelhas. Davi, irmãos, ele foi o único que não foi chamado para o banquete, para a refeição. Ele foi excluído. Irmãos, não somente isso. Quantas vezes Davi passou por lutas, por provação. Davi, ele foi expulso da sua terra. Davi, ele foi perseguido por Saul. Teve que sair fugido. Ou seja, Davi, irmãos, boa parte da vida dele, ele foi semeando com tristeza, semeando com choro. Por mais, irmãos, que ele não fazia mal a ninguém. Mas mesmo assim, irmãos,
Muitos levantes vieram contra a vida de Davi, mas Davi, irmãos, ele continuou plantando. Ele continuou plantando com lágrimas, semeando com tristeza. Mas, irmãos, o final dessa história a gente sabe. Davi se tornou o rei de Israel, o rei mais famoso, o rei mais conhecido, o rei mais prestigiado, o rei que até os dias de hoje, irmão, a história dele é contada, não somente entre nós aqui, mas a nação de Israel. A bandeira, irmãos, da nação de Israel é a estrela de Davi. Ou seja, olha só, irmãos, o quanto Davi, ele colheu coisas boas, por mais que em um momento, por mais que em um determinado momento da vida de Davi, ele semeou chorando, mas no final, irmãos, ele colheu com bastante alegria. Outro personagem da Bíblia, irmãos, que eu queria compartilhar aqui com vocês, que também semeou com choro, com lágrimas, foi José. Acredito também que você conhece a história de José. José, irmãos, ele era o filho mais novo. Ele era o filho que o pai mais se agradava. Ele era o filho caçula. Diferente de Davi, que também era o filho mais novo, mas foi desprezado pelo pai. Mas com José, irmãos, foi o contrário. José, ele era muito amado pelo pai. Ele era tanto amado pelo pai que isso despertou ciúmes nos irmãos de José. E José, irmãos, queria matá-lo. E a história você conhece. Os irmãos de José armam um plano para querer matar ele. Mas no final acaba vendendo ele para o Egito como escravo. Então José, ele vai para o Egito, fica lá servindo como escravo. Irmão, sofre calúnia naquele lugar, ele é preso, ele é esquecido na prisão. Irmãos, acontecem muitas coisas ali com José, muitas coisas ruins acontecem ali com José enquanto ele estava ali no Egito. Mas, irmãos, José, ele nunca deixou de fazer o bem. Ele nunca deixou, irmãos, de plantar o bem. Não. Ele nunca se rebelou contra Deus. Pelo contrário, irmãos, parece que quanto mais José enfrentava guerras, lutas, batalhas, mais José ele permanecia firme. Ele não se rebelou contra Deus. Mas, irmãos, ele plantou com lágrimas. Ele semeou com lágrimas. Pelo fato, irmãos, dele fazer o bem. Ele foi recompensado com injustiça. Mas, irmãos, José, ele continuou plantando bem. Ele continuou plantando, por mais que plantasse com lágrimas, plantasse com tristeza. Mas, irmãos, o final dessa história você conhece. José ele se torna o governador do Egito. O cargo mais alto que alguém pode alcançar, que alguém poderia alcançar ali naquela época. Ele estava, irmãos, abaixo somente de Faraó. José, irmãos, ele comandava todo o Egito. Ele só não tinha mais poder, irmãos, do que o próprio Faraó. Porque Faraó era o rei. Mas abaixo, irmãos, de Faraó, José ele governava tudo. José ele mandava em tudo. Irmãos, Deus honrou ele. Ele semeou com lágrimas, mas ele colheu com alegria. Irmãos, o que eu quero dizer para você aqui nessa manhã? Por mais, irmãos, que você está plantando com lágrimas, uma hora, irmãos, a colheita ela vai vir. E quando, irmãos, essa colheita ela vier, você vai colher com alegria. Você, irmãos, vai se alegrar tanto com a sua colheita que você vai até esquecer da dor que você passou. É igual a mulher quando ela vai dar à luz a um filho. Ela sente uma dor insuportável. Mas no momento que a criança ela nasce, no momento que ela pega a criança ali nos seus braços, ela se esquece de toda a dor que ela passou alguns momentos antes. No momento, irmãos, que ela pega aquela criança, ela esquece de toda a dor, de toda a lágrima, de tudo aquilo que ela passou. Da mesma forma, irmãos, você está plantando hoje com tristeza, com choro. Mas amanhã, irmãos, a colheita ela vai ser tão grande que você vai até esquecer daquilo que você passou, do sofrimento que você passou.
Aleluia. Você acredita nessa palavra, irmãos? Eu acredito. Eu creio nessa palavra. Irmãos, quantas vezes eu mesmo, eu semeei com tristeza. Mas, irmãos, na hora da minha colheita, quando eu colhi, na hora, irmãos, que a colheita, ela veio na minha vida, eu olhei para trás e eu pensei, ainda bem que eu semeei lá atrás. Porque, irmão, se você está plantando hoje, você não vai colher amanhã, você vai colher daqui a algum tempo. Mas, irmãos, no momento que eu colhi, no momento em que eu desfrutei daquilo que eu plantei lá no passado, eu pensei comigo, graças a Deus, porque eu fiz o que era certo, porque eu fiz o que era correto, porque eu semeei, mesmo semeando com lágrimas, eu não deixei de plantar. E na hora, irmãos, que a colheita ela veio, eu pensei comigo mesmo, ainda bem que eu plantei, ainda bem que eu fiz aquela plantação. Hoje eu estou colhendo os frutos daquilo que eu plantei lá atrás. Amém? Irmãos, eu quero orar com você neste momento. Ore, irmãos, agradecendo a Deus. Por mais que você esteja passando por um momento difícil, por mais que você esteja semeando com tristeza, agradeça a Deus, irmãos, porque essa semente, ela vai render bons frutos para você no futuro. Irmãos, eu tenho certeza do que eu estou falando. Você vai ter uma plantação farta. Você vai ter uma colheita farta. Em nome de Jesus. Ore comigo, irmãos, nesse momento. Ore com fé. Ore de todo o seu coração. Deus, nós te agradecemos por essa palavra. Obrigado, ó Deus, porque no momento certo, esse irmão está ouvindo essa mensagem. Esse irmão, Deus, que já estava prestes a desistir da sua plantação. Esse irmão, Deus, que estava pensando no seu íntimo. Ah, não tem porquê eu ficar plantando, não tem porquê eu ficar semeando, porque nada vai acontecer. Não, Deus. Nós sabemos que a tua palavra, ela não mente. E foi como nós lemos, ó Pai, no começo dessa mensagem, que aqueles que semeiam com lágrimas colherão com alegria. Deus, obrigado, porque no momento certo nós iremos colher bons frutos que o Senhor vai nos proporcionar, que o Senhor, ó Deus, vai nos dar. Assim, ó Deus, como Davi colheu os bons frutos, ó Pai, da sua plantação, assim como José, ó Deus, que não deixou de fazer o bem e no momento certo ele foi recompensado. Deus, que esse irmão, que por mais que hoje, ó Deus, ele esteja, ó Deus, abatido, mas amanhã, ó Deus, ele vai estar alegre. Amanhã, ó Deus, ele vai estar desfrutando dos seus frutos, daquilo que ele plantou. Mas, ó Deus, que nós não venhamos desistir, que nós não venhamos falhar, mas que nós venhamos continuar perseverando. Sim, ó Deus, que nós venhamos continuar perseverando. Porque no momento certo, ó Deus, o Senhor vai abençoar esse irmão. Assim como o Senhor fez com Davi, assim como o Senhor fez com José. E assim, ó Pai, o Senhor vai fazer na vida deste irmão. Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos por essa palavra. Deus, que essa palavra venha ser de incentivo para este ouvinte que está ouvindo. E que o Senhor venha dar ele força, ó Deus, para continuar, para perseverar e acreditar que no momento certo ele vai colher bons frutos dessa plantação. É isso, ó Pai, que eu te peço, que eu te louvo e desde já te agradeço, crendo no milagre e crendo na vitória. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, eu estarei de volta amanhã às 7 horas da manhã com a oração da manhã para vocês. Fiquem com Deus e tenham um ótimo dia.